E como é que é a dieta lá? Todo mundo segue direitinho na mesma casa ou tu tem que comer separado pra não sentir vontade de comer, sei lá, uma parmegiana, alguma coisa assim? Então, meu irmão mora aqui no Brasil, eu moro lá nos Estados Unidos com a minha mãe, mas já fazem alguns anos que eu como separado. Não é nem questão de sentir vontade, porque eu tenho um controle muito grande e eu já consigo olhar pra comida e não ter esse desejo, ou entender que eu tenho um desejo maior pra ganhar um título, uma coisa assim. Mas é mais porque eu tenho horários pra comer e eu como muito frequentemente. Então, se eu virar e falar, mãe, é hora de comer, ela vai ficar o dia todo na mesa comigo comendo. Então, não é muito interessante. Então, assim, minha primeira refeição já, supondo, 6 horas da manhã. Ela ainda Você acorda às 6 horas da manhã pra comer? Tem que comer. Porque senão eu vou ficar até muito tarde depois de comer. Então, eu vou ter que espaçar a refeição. O primeiro horário é 6 horas. E o último? O último agora tá sendo 00:30. Então, você acorda pra comer e volta a dormir? Como é que é? Sim. Muitas vezes eu tenho que fazer isso. Que isso? Ou então, é o contrário. À noite, eu acordo, como e volto a dormir. Pra ter todos esses nutrientes, tudo ali na minha corrente sanguínea. Uma coisa bem precisa. Bem controlada, milimetricamente. E aí, a sua mãe não quer seguir sua dieta? Bebe Coca Zero? Eu acho que nenhuma pessoa normal, digamos assim, porque eu não me considero muito normal. Digamos, uma pessoa que não seja atleta. Não consegue seguir esse mesmo estilo. Porque, assim, uma coisa... Mas ela não consegue nem um pouquinho? Um pouquinho ela consegue. Tu consegue botar ela no eixo? Eu boto ela numas dietas, ela porque, segue bem ou mal, direitinho, você é um exemplo, né? Você acaba influenciando as pessoas. Você acaba pegando um pouco da pessoa que você convive. Quando você começa a casar, você começa a falar parecido com a pessoa que você tá morando. Então, você pega um pouco do hábito. Isso é ótimo. Morar com Natália. Posso morar com vocês? Bem-vindo, pode ir. E aí ela fica de boa lá na dela, comendo as coisinhas dela, e você não fica em cima? Não, porque eu Às acho vezes que... tenta. Eu tento, lógico, mas assim, não é por estética, mesmo pela saúde dela. Desde que ela esteja saudável e feliz, não me importa, sabe? Mas é aquela história, assim, eu escolhi fazer isso, não é porque eu escolhi que ela tem que fazer o que eu faço, sabe? Porque eu acho que seria muito fácil pra vocês que estão assistindo, se eu virar pra você e falar, ó, você vai comer 7 vezes ao dia, o que você quiser. Pega aí sua comida favorita e come 7 vezes. Oba, tá bom. Agora, se eu pegar e botar um franguinho ali, pálido, com os vegetais, só assim, come isso aí, sei lá, 7 vezes, você vai olhar a primeira vez, desceu, segunda, pô, ainda tem mais 5, sabe? Então, às vezes fica um pouco mais difícil. Você se lembra a última vez que você comeu um doce, um chocolate, alguma coisa com açúcar, alguma coisa gostosa? Você lembra do gosto? Então, eu sei, eu lembro do gosto, sim. E é aquela história, assim, eu como algumas coisas que são doce, mas as coisas da minha dieta já me satisfazem. Então, Batata assim, doce. Batata doce, mas não... Por exemplo, Mas a batata doce não é um chocolate. Manteiga de amendoim. Ele é docinho. Ah, manteiga de amendoim pode. Tem bastante proteína, tem bastante gordura, então você tem que saber a quantidade, tem que ter o horário direitinho, mas tá na minha dieta. Então tudo bem. Eu tô achando que você não comia, tipo, nunca. Não, até porque, por exemplo, é importante... Por exemplo, se você falou do chocolate. O chocolate em si, ele vem do cacau. Sim. O cacau tem muitos nutrientes bons ali dentro, sabe? Então, você pegar da fonte e comer o cacau é ótimo. O problema é quando você começa a adicionar o açúcar, as coisas... Gordura hidrogenada. Gordura saturada, hidrogenada. Aí você bota, enfim, vários emulsifiers, ou então várias coisas para você segurar aquilo, preservante, conservativo, sei lá o que eles botam ali dentro. E aí, realmente, cria uma certa desbiose, né, intestinal, que não é muito ideal para o que eu estou fazendo. Ou então também pela questão dos nutrientes. Mas o cacau em si eu boto. Então, se você mistura um cacau com um abacate e joga uma proteína e mistura aquilo, congela, parece um sorvete. Então, de uma forma ou de outra, é um docinho. Você consegue ficar saudável, comer uma coisa bem menos calórica, totalmente natural. No meu caso, eu boto até orgânico, porque só para cortar alguns agrotóxicos, algumas coisas que não são muito legais também. E você tá aí matando sua vontade de doce. Então, são substituições. E você, como atleta, como que... Porque, assim, a oferta que tem nos mercados é só coisa ruim. E aí, como que faz pra você? Você tem um lugar certo que você compra? Você produz a sua alimentação em casa? Tem uma horta? Como é que funciona? Quando você viaja, você tem que levar? E o que acontece no aeroporto? Passa a comida, não passa? Meu Deus. Como Gente, que é? Tem tantas histórias, tantas loucuras, mas gostaria muito de ter uma horta. Penso muito nisso, gente, porque, assim, eu tenho um quintalzinho lá em casa. Eu falei, nossa, daria uma boa horta aqui, né? Uns vegetais, umas frutas. Mas não, eu tenho lugares específicos que eu vou. Tem lá no
nos Estados Unidos, a gente tem um lugar chamado Whole Foods, que são comidas inteiras, integrais, naturais. Tudo assim, muito, muito saudável, muito fresco. E vem de uma fazenda, vem de uma horta. Os meus ovos, agora eu tô comprando, eu achei, menina, nem te conto. Uma fazenda. Linda. Uma fazenda, acho que tipo 10 minutos de carro da minha casa. E vende, você entra lá, tem as galinhas, tem o boi, tem a vaca, tem tudo lá dentro. Fico, gente, tô numa fazenda, como assim? E aí você compra os ovos que foram colhidos no mesmo dia. Tem muita galinha, tem pato, tem tudo quanto é coisa. E é tudo Então é assim, bem bem fresquinho. natural. Então você come, você sente um gosto diferente. A gema é bem assim, amarela, sabe? Você vê realmente que aquilo é comida de verdade. Não é uma coisa que foi criada dentro de um galinheiro, jogando um monte de soja para eles comerem. E as galinhas estão estressadas, aquilo passa pro alimento e você come aquilo. Tem tudo uma estrutura molecular que chega em você já totalmente diferente. Então eu vou em lugares específicos para comprar minhas coisas. E quando você tá fora dos Estados Unidos? Quando você Vem tá aqui, comigo. por exemplo? Gente, quanta loucura. Eu congelo tudo para trazer. Tem algumas restrições quando eu vou, por exemplo, eu fui pro México e eles não deixam entrar com nenhum tipo de ave, ou seja, frango, essas coisas não entravam. E tava tudo congelado. Eu cozinhei por o quê? Uns 10 dias, mais ou menos, que eu ia ficar lá para eventos, para presenças e tudo mais. Ia competir lá. E eu tava passando no aeroporto, toda animada. Ah, tudo congelado, né? Tá na boa. Tá porque tudo pro certo. Brasil, na época, eu podia entrar. Só que o México tem outras restrições, diferentes do Brasil. E aí, Isso eu não sabia. não sabia. Eu chequei, eu sempre checo, eu sou muito preparada. Eu entrei lá, vi, mas não tinha nada de restrição sobre carnes. Eu vi que não podia entrar com fruta ou alimentos que poderiam ter algum tipo de bactéria e trazer pro país deles. Então tinha que ter, tudo tinha que ter rótulo. Era esse o medo, então, de ter bactéria e... Sim, porque muitas vezes doenças que estão em um país podem ser transmitidas para o outro com a gente chama cross-contamination, é quando você contamina por meio de alimentos. Então, se eu levo um frango daqui, que aquele frango tava com algum tipo de doença daqui para outro país, pessoa que come, aí assim vai, entendeu? Vira um bololô e a doença chega nos outros países. Então, esse é o medo deles de entrar com comida, porque... E aí, jogaram tudo fora. Poxa, eu tava lá, esperando minha mala, bonitinha no aeroporto. E aí, sabe aqueles cachorros que ficam com os policiais, farejadores? Vem ele lá de longe. Eu falei, não vem pra cá não, meu amigo. Minha comida nem cheiro tem, eu não boto tempero, não boto nada na minha comida. Mas ele ficou. Aí ficou assim, cheirando minha mala. Aí o policial falou assim, vem comigo. Já era, vai pegar minhas comidas. Aí abriu, falou assim, você tem comida aí com você? Aí fiquei quieto, tipo... Se eu falar que não, eu tô ferrada. Se eu falar que sim, eu tô ferrada. Então... Mostra o músculo que eu tenho. Vai fazer o quê, irmão? Aí me levou. Você fala que eu sou atleta e tal. Falo, não. Você teve que mostrar? Não adianta mostrar. Essas são regras. Seria bom, né? Você fala, ó, tem um músculo aqui. Gente, mas eu preciso, olha aqui. Pra sustentar isso aqui, tem que ter essa quantidade de frango. Aí me levou pra salinha, abriu lá. Jogou tudo fora. Putz, é uma lixeira assim grandona. E eu olhando os outros meus frangos, horas cozinhando aquilo, congelando. O trabalho que deu. Falei, Aí tu chegou no México e teve que comer o quê? Porque você teve que manter. Exato. Eu sempre vou para hotéis ou lugares que tem uma cozinha completa, porque isso é uma necessidade de um atleta desse nível. Realmente a gente come, prepara e tudo mais. E então fui pro mercado direto, que foi uma confusão, porque eu cheguei tarde da noite, então foi loucura. Tudo fechado. Fechado, e lá eles também... As comidas são diferentes, assim, para procurar os alimentos lá não é a mesma coisa. Enfim, a gente conseguiu achar. Comprei o básico até o dia seguinte, cheguei lá, super tarde, cozinhando minha comidinha. Comi no dia seguinte, fui para um lugar melhor. Comprei tudo, cozinhei tudo de novo. Mas tem que fazer o que tem que fazer, né? Então, a gente sempre tem que ver o positivo das coisas. Não adianta ficar chorando o leite que já foi derramado, a gente tem que olhar e falar, tá bom, E resolver. o que eu posso fazer daqui em diante? Vai adiantar eu ficar revoltada porque confiscaram? Não vai, né? Então, a gente só vai alimentar um sentimento ruim, em vez de virar e falar, tá bom, aonde que tem um mercado? Onde eu posso Vamos ir? resolver o problema? E outra coisa que eu uso muito também, essa tática, assim, de mentalidade, eu nunca falo que eu tenho um problema. Eu sempre falo que eu tenho uma situação. Porque o momento que você fala que você tem um problema, o seu cérebro acredita nisso. Então, você nunca pode virar assim, pô, amiga, eu tô com um problema. Não. Tô com uma situação que eu preciso resolver. Nossa, o peso é completamente diferente. É completamente, não só na pessoa que tá recebendo aquilo, mas do seu cérebro. Porque o seu cérebro não sabe diferenciar o que é verdade e o que não é. Quando você fala um pensamento, quando você bota isso pra fora, o seu cérebro acredita. Não interessa se seja verdade ou não. O seu cérebro é uma máquina, não tem sentimento.
O sentimento vem de outros hormônios que acontecem depois. Então, você tem que entender que todas as mensagens que você está botando, você está escolhendo botar essas mensagens. Então, só precisa filtrar. Filtra. Não deixa o seu cérebro acreditar no que você não quer que realmente se concretize. Então, por exemplo, tem muitos ensinamentos no esporte que eu levo para minha vida e que muita gente pode literalmente sair de uma depressão, de uma crise de ansiedade, de pânico, só de entender que aquelas coisas não são reais, mas o seu cérebro não sabe. E você continua repetindo aquilo, seu cérebro está acreditando. Então, você começa a sentir aqueles sintomas da depressão, aqueles sentimentos ruins, porque você está jogando aquelas mensagens. Se até mesmo você forçar, vamos dizer que você tem todas as razões do mundo para estar triste hoje, mas você vai em frente ao espelho e fica sorrindo. E se olhando dentro do seu olho e sorrindo. Você não está feliz, você não quer estar sorrindo, mas você está sorrindo. Daqui a pouco, se você fizer isso por 60 segundos, você vai virar e falar, seu cérebro começa a entender e pensar que você está feliz. Então, daqui a pouco, sem perceber, você vai se perguntar, mentalmente falando, cara, eu não tô feliz, por que eu tô sorrindo? Cara, que estúpido, eu tô sorrindo aqui. Nossa, eu pareço um retardado, eu tô rindo. Aí você começa a sorrir de verdade, ouvir de si mesma. Isso muda, literalmente muda. Então, são coisas que você pode fazer e você pode literalmente se salvar de situações muito difíceis. Porque a vida não é fácil, né? Não tô falando que a vida é maravilhosa, a gente tem problema, todo mundo tem. Mas se você mudar isso e falar que você tem uma situação, seu cérebro já começa a processar isso diferente. Vou fazer, vou usar. Você também. Você também, por favor. Por favor, promete pra gente. E 2 litros de água por dia. 10 não, calma também. Vai aos poucos.